51. Fault College capítulo 481. A escuridão surge abruptamente. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Ouviu-se um estrondo atrás dele, e Lion gritou bem alto: a porta está aberta. Mestre. Yajin virou a cabeça e viu que um grande buraco havia sido aberto na escotilha de metal por Lion com seu sabre de luz. Enquanto resistia ao ataque dos soldados robôs, ele recuou para aquele lado. Obviamente, aqueles robôs não esperavam que conseguiriam atravessar as pesadas portas de metal. Não havia muitos robôs no caminho, e a maioria eram operários com diversas ferramentas. Lion e Yajin correram o mais rápido possível, mataram dezenas de robôs operários e finalmente chegaram à plataforma do hangar, mas através da porta fechada, ouviram apenas uma violenta explosão. Nossa nave espacial. Lion imediatamente percebeu que algo estava errado. Por aqui. Vamos. Disse Yajin, apontando em outra direção. Os soldados robôs também começaram a se posicionar nessa direção. Os rifles de plasma que empunhavam eram poderosos, mas a desvantagem era a velocidade relativamente baixa dos projéteis de plasma. Para os Cavaleiros Jedi, porém, não foi um grande problema se recuperarem. No entanto, esses robôs também são obviamente muito adaptáveis. Depois de serem eliminados por Yajin e os outros, os soldados robôs que retornaram tinham um rifle de assalto exclusivo em mãos. Dadadá. 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 Quando este rifle de assalto dispara, ele tem uma rajada única de 3 tiros. A velocidade é extremamente rápida e até uma leve reação de hiperespaço ao redor da bala. Inúmeras balas foram disparadas em sua direção. Yajin ergueu a mão e um poderoso campo de força surgiu à sua frente. Todas as balas foram detidas no ar, e então ele ergueu a mão e empurrou, fazendo com que as balas ricocheteassem como gotas de chuva. No entanto, as balas ricocheteadas quase não surtiram efeito ao atingirem esses robôs, e a estranha reação do hiperespaço também desapareceu. Isso é ótimo, mestre. Você é tão poderoso. Lion gritou, ergueu a mão e empurrou com a força as caixas de carga e algumas máquinas desconhecidas que havia levantado, esmagando-as contra a cabeça e o rosto das pessoas e espalhando-as pelo corredor. Elas se amontoaram, formando uma barreira temporária. Não posso fazer isso de novo. Os rifles de projéteis deles são muito avançados e completamente diferentes de tudo que já vimos. Yajin engasgou. Tenho a impressão de que seus rifles de projéteis parecem usar alguns princípios de salto hiperespacial, o que é completamente diferente da pesquisa e desenvolvimento de armas da República Galáctica. Talvez venham de outra galáxia, disse Lion sobre essas tecnologias, cujos detalhes são muito sensíveis. Não importa de onde venham, precisamos informar a Ordem Jedi e a República sobre esta notícia. Esse tipo de robô é terrível. Senti a localização do centro de controle através da força. Vamos para lá. Yajin acalmou a força que havia sobrecarregado e disse: ir para a central de controle. Isso não seria culpa nossa. Lion ficou atônito. Não podemos escapar. A única chance é entrar no centro de controle, destruir o mainframe deles ou encontrar o mentor e, o mais importante, espalhar a notícia. Esta é nossa última chance, mas mesmo assim, é uma fuga por um triz. Esses robôs parecem não aceitar a rendição. Yajin disse em voz grave: Lion, podemos realmente morrer. Você está com medo? Jamais temerei morrer para proteger esta galáxia, disse Lion com firmeza. Não sei quem desenvolveu esses robôs, mas, seja como for, isso representa uma grande ameaça para a galáxia, e pode até ser a arma secreta dos separatistas. Se nós, Cavaleiros Jedi, não nos levantarmos agora, quem o fará? Ótimo. Você é digno de ser meu aprendiz. Você é digno de ser um Cavaleiro Jedi. Exclamou Yajin. É uma pena em que só possamos parar por aqui, após investigarmos o caso de Eldra Kaitis, e que não tenhamos tido a oportunidade de vê-la pela última vez. Lion balançou a cabeça com um sorriso irônico. Talvez isso seja uma coisa boa. Yajin deu um tapinha no ombro de Lion, aliviado. Vamos. Vá para o centro de controle. Que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Os olhos de Lion estavam extremamente determinados. Os dois arriscaram suas vidas e seguiram em direção ao centro de controle. Através de sua percepção da força, eles fizeram o possível para evitar os grandes grupos de soldados robôs e se esquivaram dos dutos e passagens de manutenção, mas o objetivo era sempre o mesmo. Após eliminarem outra equipe de 7 ou 8 robôs,
Eles finalmente entraram no centro de controle por uma passagem estreita. Mestre, guarde o portão. Eu farei isso. Lion não se importou e começou a dar ordens ao seu mestre. Mas Jin não levou isso a sério. Lion é muito talentoso nesse aspecto. Ele pegou um sabre de luz, parou na porta e usou a força para levantar todos os destroços ao redor e empilhá-los no cruzamento. Achei. O comunicador hiperespaço. É o mesmo modelo da República, o que significa que não é de outra galáxia? Que idiota eu sou. Lion praguejou de repente. De repente, tudo ao redor mergulhou na escuridão e o som do funcionamento mecânico cessou. Esses robôs cortaram a energia de novo. Como eles podem ser tão espertos? Lion agarrou os cabelos, rugiu e deu um tapa forte no console. Não sei se é ilusão minha, mas sinto que o perigo está nos deixando. E Jin franziu a testa. Aqueles robôs pararam de perseguir e matar. Por quê? Será que eles descobriram a própria consciência? Se é que tem consciência, disse Lion. Não sei. Resumindo, vamos descansar um pouco primeiro. Jin ajoelhou-se no chão e começou a meditar para restaurar suas forças. Lion procurou no console por um longo tempo, mas ainda não conseguia encontrar onde estava a fonte de alimentação de reserva. Nesse momento, repentinamente, parte dos sistemas internos voltou a funcionar, mas o sistema de comunicação permaneceu inoperante. Eles reiniciaram o sistema de navegação. Qual é a situação? Lion olhou para a tela de fótons à sua frente, incrédulo. Na tela, é exibido um monitoramento do espaço aéreo. De repente, uma luz branca pisca e, em seguida, uma nave espacial vermelha se desprende do hiperespaço e aparece no espaço cósmico. Jin, que estava meditando, abriu os olhos de repente. Levantou-se e olhou para fora da vigia. Como a distância era muito grande, não conseguia ver nada, mas já havia pressentido algo. O lado sombrio. Essas duas palavras escaparam de entre os dentes de Jin. Parece que encontramos o lugar certo. Aqui está a conspiração oculta do lado sombrio, disse Lion solenemente. Aquela nave vermelha nada mais é do que o infiltrador Sith, o cometa vermelho. No entanto, não é Darth Maltael quem está pilotando a nave espacial na cabine de comando, mas sim uma bela mulher Twi'lek, Eldra Kaitis. Nos últimos 10 anos, sua jovialidade se dissipou, e ela se tornou mais madura, embora com um toque de coqueteria. Só que, neste momento, seus olhos estão opacos e sem brilho, e ela pilota a nave espacial mecanicamente. Fortescue capítulo 482. A missão do mestre. O equipamento de comunicação da nave ligou-se sozinho, e a projeção de Darth Maltael vestindo um manto negro apareceu ali, dizendo lentamente: recebi um relatório do Jet informando que um cavaleiro Jedi invadiu o sistema Sojourn. Pode ser que aqueles idiotas do cartel Jexus tenham cometido um erro ao se movimentarem. Corrijam esse erro e matem aqueles dois cavaleiros Jedi. Não deixem que levem notícias do Jet para a República. Certo, mestre, respondeu Eldra Kaitis, sem expressão. Ela pilotou o infiltrador Sith e foi guiada pela estação espacial até a plataforma do hangar. Havia dois destroços expelindo fumaça densa na plataforma do hangar, que pareciam ser os destroços de dois caças Delta 7. O cheiro de queimado estimulou o olfato de Eldra, e sua expressão começou a mudar, tornando-se sedenta de sangue e insana. Matem! Matem eles! Matem eles! Ao mesmo tempo, no sistema Endor, em um espaço oculto dentro da nave Manglore, Darth Maltael estava em pé diante de uma enorme tela de vigilância de fótons. Através do vídeo, é possível ver que os dois cavaleiros Jedi estão concentrados em sua guarda no centro de controle e aproveitando o momento para meditar, enquanto Eldra Kaitis desceu do infiltrador Sith e também caminha em direção ao centro de controle. Este seu brinquedo chegou à etapa final. A voz sombria de Darth Tenebros veio da lateral. Seu corpo ainda está imerso em um jarro devocional, que não tem função há muito tempo. Agora é apenas um receptáculo de sua alma. Ele usa a força para controlar remotamente um dispositivo sonoro e fazê-lo falar. Sua fé desmoronou, e o medo tomou conta de seu coração. Só a matança constante lhe traz um pouco de segurança, mas ainda lhe falta o mais importante: fé. Fé do lado sombrio, disse Darth Maltael com um sorriso irônico. Embora esta seja a primeira vez que você treina seu aprendiz, devo dizer que fez um bom trabalho. Darth Tenebros disse, no entanto, se você pensa que já compreendeu o coração de Eldra, está muito enganado. Apesar de seu entendimento do lado sombrio ter sido ensinado por mim e por Darth Plagueis, ainda está muito aquém.
Darth Maltael virou a cabeça e olhou para o corpo de Tenebros. Não vou parar de avançar. De fato, nos últimos 10 anos, à medida que o desenvolvimento da quarta civilização gradualmente entrou no caminho certo, ele também teve mais tempo para estudar o conhecimento proibido do lado sombrio e receber treinamento de Darth Tenebros. Seu poder atingiu um nível elevado, e simplesmente matar pessoas como quando o Darth Plagueis o treinava antes não lhe proporciona mais compreensão do lado sombrio. Para alguém que vagueia entre a luz e as trevas, matar é o caminho para levá-lo à degeneração, assim como acontece com os atuais Eldrakites. Mas para alguém que já caminha nas trevas, matar é apenas uma ferramenta para alcançar seus objetivos sombrios. Agora, é mais provável que Darth Maltael se dirija a lugares escondidos na galáxia para encontrar locais onde o poder do lado sombrio se concentra, ou para sentir o poder das trevas em ruínas deixadas pelo Império Sith, conduzindo pesquisas aprofundadas sobre o poder do lado sombrio a fim de obter uma compreensão mais profunda de si mesmo. Isto é que um verdadeiro Lord Sith deveria fazer: aprender e compreender, em vez de simplesmente usar o poderoso lado sombrio, pois o resultado não é diferente do de um mero instrumento de poder como Darth Maul. E o centro do lado sombrio de toda a galáxia é um planeta chamado Korriban, que também é o local de sepultamento de muitos imperadores Sith e um lugar proibido para a Ordem Jedi. Darth Maltael não agiu de forma precipitada. Primeiro, ele não podia garantir que não seria descoberto pelos Cavaleiros Jedi. Segundo, ele nem sequer tinha certeza de que seu poder da morte seria suficiente para ir a Korriban e enfrentar aqueles poderosos imperadores Sith mortos. Tudo isso ficou no passado, mas agora o que ele quer é ganhar dinheiro. Procure um ótimo aprendiz Sith, não apenas um Jedi sombrio que sucumbe ao lado sombrio. Embora a intrusão de 2 cavaleiros Jedi fosse inesperada, Darth Maltael não queria desperdiçar essa oportunidade. Ele já havia impedido o ataque dos Jedi e simplesmente aprisionado os 2 Jedi no centro de controle, tornando-os os melhores guias sombrios para conduzir Eldra ao lado sombrio de verdade. Por coincidência, isso permitiu que os Jedi coletassem dados suficientes para obter uma melhor compreensão dos Jedi. Se Eldra morresse por causa disso, esqueça, Darth Maltael nem tentaria ressuscitá-la. Um fracasso, indigno de ressurreição. Eldrakites caminhou até o centro da estação espacial, e cada vez mais indivíduos Jedi surgiram ao seu redor, posicionando-se em ambos os lados e observando-a. Seus sensores, semelhantes a lanternas, piscavam levemente, e isso até mesmo fazia com que as pessoas sentissem que eles estavam cheios de entusiasmo e curiosidade por Eldra. O número de indivíduos Jedi aqui é muito grande, há dezenas de milhares deles densamente aglomerados. Se eles realmente atacassem em massa, os 2 cavaleiros Jedi já teriam sido despedaçados há muito tempo. Mas Eldrakites não deu atenção a esses Jedi, ela já sentia o cheiro repugnante vindo da direção do centro de controle. Uma amostra do lado da luz. Onde estava a luz quando fui abatido? Onde estava a luz quando fui leiloado? Onde estava a luz quando fui morto? Onde estava a luz quando eu estava em cativeiro? Insisto na luz, mas o que sempre encontro é uma escuridão ainda maior. A luz está certa. A escuridão está errada. A escuridão que aquele homem mostrou a ela não era a escuridão da qual o mestre e os outros frequentemente falavam. Ele tinha um objetivo claro, obedecia às ordens, e a escuridão era apenas um caminho, mas não tudo. Ela tenta guiá-lo de volta para a luz, mas ela mesma foi profundamente atraída pelas trevas. Ela começou a chamá-la de mestre, e continuará sendo assim no futuro. A porta metálica do centro de controle foi aberta pelos Jedi. Com um estrondo, uma onda furiosa da força sombria atingiu em cheio, destruindo todos os destroços à sua frente. Por trás dos objetos diversos, surgiram 2 rostos com expressões diferentes. Um velho Mon Calamari transborda dignidade, enquanto o outro humano, jovem e bonito, demonstra mais surpresa. Jedi caído, você finalmente chegou. Eldra. É você mesmo. Você ainda está vivo. As 2 frases soaram ao mesmo tempo, mas os significados que expressavam eram completamente diferentes. Eldra olhou para os 2 com olhos opacos e confusos, e um sorriso feroz e distorcido surgiu no canto de sua boca. Cavaleiro Jedi. Eldra. Você ainda se lembra de mim? Sou eu. Laiun. Entramos para a Ordem Jedi no mesmo período de treinamento. Tínhamos apenas 4 anos na época. Laiun disse em voz alta. Claro que te conheço, Laiun. Conheço você desde criança. Eldra sacou o cabo de metal do sabre de luz enquanto falava e, com um estrondo,
A lâmina vermelho sangue disparou. O corpo de Lion tremia violentamente. Sua voz ainda era tão agradável, até mesmo comparada a 10 anos atrás. Era mais encantadora, madura e cheia de charme. Ela caiu completamente. Lion, saque seu sabre de luz. Ela é nossa inimiga. Ela é uma pessoa caída. E a Jin disse em voz alta. Você se lembra de mim? Você ainda pode ser salvo. Volte comigo. O mestre Yoda deve ter um jeito de te salvar. Disse Lion em voz alta. Contudo, o sorriso no rosto de Eldra tornou-se mais feroz. Eu sei quem você é, mas também vou te matar. Por quê? Esta é a missão do mestre. Fault Scholarship capítulo 483, Renascido não. Não faça isso. Lion ainda não tinha terminado de falar, mas viu Eldra Kaitis atacando-o com um sabre de luz vermelho sangue. Nesse instante, ele ouviu seu mestre Yajin gritar, Lion, tenha cuidado. Então ele apenas sentiu uma força poderosa puxando-o para trás, e caiu imediatamente, e então viu Yajin e Eldra lutando juntos. Eldra Kaitis é extremamente feroz. Originalmente, ela praticava a quarta forma das artes da espada, Ataru. Agora que sucumbiu ao lado sombrio, seu lado violento e assassino explodiu completamente. Sua habilidade é ainda mais insana, a ponto de até mesmo um mestre Jedi, Yajin, recuar constantemente. Yajin praticava o sexto estilo de esgrima com sabre de luz, Niman, forma sexta. Este tipo de esgrima combina as características das 5 primeiras formas. A vantagem é que não possui desvantagens, e a desvantagem é que também não possui vantagens. De fato, muitos cavaleiros Jedi praticam este tipo de esgrima com sabre de luz, a maioria deles sem grande talento ou cuja principal área de atuação não é o combate. Existem tantos cavaleiros Jedi, que naturalmente cada um possui talentos e tendências diferentes. Alguns cavaleiros Jedi que não são tão bons em combate se dedicam mais a outros aspectos. Por exemplo, estudam a teoria da força ou se especializam em diplomacia para resolver diversas disputas. Dessa forma, não terão muito tempo para estudar esgrima com sabre de luz, sendo a melhor escolha aprender a forma sexta rapidamente, para que, ao mesmo tempo que aprendem outras técnicas de esgrima, não percam as vantagens e aprendam as desvantagens. Portanto, a sexta forma de esgrima também é chamada de esgrima diplomática. É claro que tudo tem dois lados. Se um homem realmente forte usa a sexta forma da técnica do sabre de luz e atinge um nível profundo, então ele também não terá fraquezas, como o próprio termo indica. Por exemplo, no futuro, ele se considerará o mais forte da história. Lord Darkrai é um mestre da sexta forma da esgrima com sabre de luz. Claro, ele ainda é apenas uma criança. Yajin era muito experiente, mas não era um mestre na esgrima. O sexto estilo de esgrima que ele usava era cheio de brechas sob o ataque frenético de Eldra Kaitis. Ao ver isso, Lion não podia evitar empalidecer de medo. Ele não conseguia imaginar por que Eldra havia se tornado tão poderoso, mas não se permitiu pensar muito naquele momento, então rapidamente sacou seu sabre de luz e avançou, flanqueando Eldra com seu mestre Yajin. Vou matar todos vocês. Cavaleiros Jedi, vocês vão morrer. Eldra gritou freneticamente. Seu sabre de luz era tão rápido quanto uma onda furiosa, e ela não se importava com as táticas normais de luta. Ela simplesmente trocava ferimentos por ferimentos, agarrava algo com a força e arremessava contra Lion e os outros, mas abdicava completamente do controle de tudo mais. Acorda, Eldra. Lion e seu mestre uniram forças para resistir ao ataque descontrolado de Eldra. Às vezes, quando a via se aproximando, ele temia matá-la, então recuava constantemente. Será que você se esqueceu de como crescemos juntos? Esqueceu-se do nosso tempo na Ordem Jedi? Eldra empurrou com força, e uma poderosa onda da força atingiu. Ela aproveitou o impulso para recuar e inclinou a cabeça para responder de forma estranha. Claro que me lembro. Claro que me lembro de tudo na Ordem Jedi. Tão simples, tão feliz, tão acolhedor. Os olhos de Lion brilharam e ele disse rapidamente, isso mesmo. Devemos voltar. Para continuarmos com essa felicidade e simplicidade. Você não deveria estar assim, e não deveria ter que suportar esse tipo de matança. Ei! Eldra de repente baixou a cabeça e riu. A risada ficou mais alta e descontrolada. Ah! 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 Com sua risada selvagem, uma explosão de relâmpagos de força extremamente violenta emanou ao redor de seu corpo. A força poderosa contida nesses relâmpagos fez com que Lion e Yajin tivessem que recuar repetidamente. Sabe?
Foi esse tipo de felicidade, esse tipo de calor, que me deixou tão fraco, que me fez ser aprisionado, leiloado e morto. Foi o mestre quem me devolveu tudo. Minha força. Então você sempre será uma criança, Laiun. Você não sabe como é a galáxia, você não sabe qual é a lei da sobrevivência. Quando você fala de amor, eu fico cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Os relâmpagos ao redor se tornaram cada vez mais violentos. Em meio à tempestade de raios, Eldra bradou: a paz é uma mentira. Só existe a paixão. Através da paixão, eu ganho força. Através da força, eu ganho poder. Através do poder, eu ganho a vitória. Através da vitória, minhas correntes serão quebradas. A força me libertará. Pare, Eldra. Pare. Gritou Laiun. Durante os mais de 10 anos de nossa convivência, todo o carinho e alegria que você me proporcionou me deixaram frágil. Mas isso não acontecerá no futuro. Eu tenho uma nova vida. Caixa tio. Bom tio. Um poderoso raio irrompeu do chão em linha reta, e tudo ao redor foi arremessado em direção a Laiun pela ação de um forte campo magnético. O controle da força já havia perdido seu efeito diante daquele poderoso relâmpago. Laiun se debateu para evitá-lo e, ao olhar para cima, viu o cadáver carbonizado de seu mestre Yajin estendido à sua frente. Mestre. Laiun correu para ajudar Yajin, mas viu uma perna esbelta, firme e bonita aparecer diante de seus olhos. O sabre de luz de Yajin surgiu do nada e caiu em uma mão esguia de pele azul clara que parecia cetim azul. A força invadiu o local e o sabre de luz foi imediatamente envolvido por inúmeros raios poderosos. Laiun ergueu a cabeça e encarou fixamente seu amigo de infância, um sujeito perverso e assassino. Jogou o sabre de luz fora, abriu as mãos e fechou os olhos. Vamos lá, Eldra. Eu te odeio, Laiun. Por causa da beleza que você me deu um dia. Caixa. Com um poderoso relâmpago, os dois sabres de luz perfuraram o corpo de Laiun num instante. Então Eldra brandiu os dois sabres de luz que tinha na mão, e Laiun foi cortado ao meio e transformado em cinzas por uma chuva de raios incessante. Então, a incomparavelmente poderosa força do lado sombrio cercou Eldra Kaitis, ergueu os corpos de Laiun e Yajin e, em seguida, esmagou o chão, enfurecendo-se como um tornado negro no centro de controle da estação espacial. Então, essa força incomparavelmente poderosa penetrou no corpo de Eldra e desapareceu completamente sem deixar vestígios. Restaram apenas dois cavaleiros Jedi, cujos corpos, transformados em cinzas negras, foram espalhados por toda parte. Ela abriu os olhos subitamente, e a apatia e a confusão que a acompanhavam antes desapareceram, dando lugar a olhos dourados repletos de agilidade e encanto. Ela contorceu a cintura como uma serpente d'água, caminhou lentamente. Chegou até um dos jets e disse: o mestre me enviou para dizer que a guerra já começou. Enquanto falava, Eldra umedecia os lábios com avidez. Fortescue capítulo 484. Os novos citeiam a porta do escritório de Tang Xiao se abriu e uma figura esguia entrou. Eldra Kaitis. Ela vestia apenas uma gaze preta, sua pele azul era lisa e macia, sua cintura, semelhante à de uma serpente aquática, contorcia-se levemente. O bom exercício deixava a linha de sereia em seu baixo abdômen bem visível. Suas belas pernas eram firmes e esbeltas, seguindo sua rotina diária. Ao descer com um único passo, os pés descalços deslizavam suavemente pelo chão. Os arcos dos pés com curvas perfeitas eram delicados e sem ossaturação, e o majestoso pico da montanha se erguia imponente. Segundo a compreensão que Tang Xiao tem dela, Eldra Kaitis é, na verdade, uma mulher muito conservadora. Ela anseia pela luz, mas ao mesmo tempo também possui emoções intensas, o que a faz se apaixonar facilmente. Porém, independentemente da situação, ela sempre se mantém firme em seus princípios. Mas Tang Xiao não queria forçar nada a acontecer com ela, mesmo sabendo que, se realmente quisesse forçar, Eldra teria que ceder. Ao mesmo tempo, ele também tinha muita certeza de que, se fizesse isso, Eldra poderia ter se apaixonado mais rapidamente, ou ele teria se tornado seu aprendiz alguns anos antes. Mas isso não é divertido, né? Tang Xiao apenas observava com olhos frios, vendo Eldra Kaitis vagar entre a luz e as trevas, observando-a lutar entre o desejo e a razão. Ela lançou olhares desejosos para Tang Xiao mais de uma vez, desejando que ele pudesse usar aquela força poderosa para imobilizá-la e, em seguida, tomá-la à força. Mas Tang Xiao nunca lhe deu atenção, porque se isso acontecesse, ela se consolaria sozinha,
já que tudo aquilo era forçado, não era sua intenção original. Tang Xiao estava esperando que ela tomasse a iniciativa de romper com seu limite. Nesse momento, Eldra Kaitis chegou à mesa de Tang Xiao e olhou para ela com olhos cheios do medo e expectativa, além de um toque de luxúria embriagada. Mas ela não avançou imediatamente, e sim ajoelhou-se respeitosamente, colocou as mãos sobre o baixo ventre e disse suavemente: Mestre, aqueles 2 cavaleiros Jedi foram mortos por mim. Aquele cavaleiro Jedi chamado Lion era o seu amor de infância. Como você se sente ao matá-lo? Tang Xiao zombou. Eldra Kaitis fechou os olhos, olhou para o céu e respirou fundo. Acho que ele morreu feliz demais. Eu deveria quebrar seus dedos um por um, e então cortar lentamente seus 5 órgãos dos sentidos, arrancar sua pele e jogá-lo no deserto. Ah, é? Você odeia tanto assim? Perguntou Tang Xiao. Foi ele quem bloqueou o meu caminho. Corrompeu-me com uma vida e sentimentos bons, impedindo-me de abraçar a escuridão um dia antes e abraçar o mestre. Disse Eldra, sua respiração tornando-se gradualmente mais rápida, seu corpo tremendo levemente e sua temperatura corporal começando a subir. Ela estava usando toda a sua força de vontade para se conter e não se precipitar em direção a Tang Xiao e entregar tudo a ele. Não porque eu não queira, mas por medo. Após matar Lion, ela finalmente entrou em contato com uma escuridão ainda mais profunda. Diante de tamanha escuridão, ela só podia se mostrar humilde como uma escrava. Tang Xiao apenas lançou-lhe um olhar indiferente, ignorou-a e deixou-a continuar ajoelhada daquela forma. Ele continuou trabalhando, e conforme a data se aproximava, tinha cada vez mais coisas para fazer, e havia muitas decisões a serem tomadas, especialmente aquelas relacionadas à República, ao Conde Dokue. O bebê envolto em panos, Confederação de Sistemas Independentes. O Conde Doku já começou a estabelecer um regime capaz de unificar toda a orla exterior, incluindo o Parlamento, o Departamento Administrativo, o Comando Supremo, o Ministério das Relações Exteriores, o Departamento Legislativo, o Departamento de Segurança Pública e Aplicação da Lei, etc., e já iniciou os preparativos para sua instauração. Claire Underwood será nomeada a primeira diretora executiva do recém-criado regime, coordenando toda a logística e gestão administrativa. É claro que a existência desse regime deve ser mantida em segredo, pois se for revelada, a República Galáctica terá que declarar guerra imediatamente, e ninguém poderá impedi-la. Como isso está relacionado ao sistema político e à soberania da República Galáctica, trata-se de um ato de divisão. Para qualquer regime, atos de secessão só podem ter um resultado: guerra. Quanto mais as coisas avançam, mais coisas acontecem. Tang Xiao e o Conde Doku, assim como alguns outros planetas poderosos da orla exterior, e as 6 grandes corporações gigantes têm cada vez mais contatos, e as coisas estão mudando cada vez mais. Tang Xiao deixou Eldra suportar o tormento do desejo que vinha do coração e até da alma, deixando-a ajoelhada no chão daquela maneira, enquanto ele continuava escrevendo em sua mesa, lidando com diversos documentos oficiais, notas diplomáticas e aprovações. Eldra Kaitis ajoelhou-se ali sem ousar se mexer, seu corpo pingando suor, que havia encharcado completamente a camada de tule, e um leve aroma de perfume corporal começou a preencher o ar. Ela olhou para Tang Xiao, que estava trabalhando arduamente, e o desejo em seus olhos não podia mais ser disfarçado. Não havia nada a esconder. Ela simplesmente expressou sua luxúria sem pudor. Ela não ousou emitir um som, apenas permaneceu ajoelhada assim, e com o passar do tempo, sua obsessão por Tang Xiao se aprofundou cada vez mais. Quase todos os movimentos e expressões de Tang Xiao a faziam sentir-se extremamente satisfeita. Não sei quanto tempo se passou até que Dawn, do lado de fora da vigia, estivesse correndo para o outro lado do planeta. Tang Xiao jogou os documentos de lado, olhou para Eldra e disse suavemente: vem aqui, passo a passo, caminhe devagar. Eldra Kaitis levantou-se trêmula. Ela reprimiu o desejo de voar e caminhou lentamente, passo a passo. A uma distância de 3 ou 4 metros, ela caminhou por 1 minuto inteiro. Lentamente, removeu o tule do corpo, parou ao lado de Tang Xiao e disse com muita cautela: posso entregar meu corpo, minha alma, meu passado, meu futuro, meus pensamentos, meus sentimentos e meus medos ao mundo. Tudo em mim, entregarei tudo a você, meu mestre. Quando ela falava, sua voz tremia violentamente, e até mesmo sua voz ficava distorcida. Tang Xiao se levantou, estendeu a mão para segurar o queixo dela e a puxou para seus braços, dizendo:
Você não precisa dizer nada. Tudo em você já me pertence. Após a conversa, ele a beijou imediatamente. Milhares de palavras serão omitidas abaixo. Após se doar completamente, Eldrachitis levou mais uma noite inteira para despertar do coma. De repente, abriu seus belos olhos dourados e percebeu que ainda estava no escritório bagunçado. Lá dentro, Darth Maltel já havia se levantado e estava parado do lado de fora da janela, contemplando o vasto universo do outro lado. Eldrachitis aproximou-se, parou atrás de Darth Maltael, ajoelhou-se e disse respeitosamente: Mestre, esta é a minha maior honra. Você me seguirá, se tornará meu aprendiz, meu servo, e então conquistará este universo comigo, disse Darth Maltael lentamente. Duas lágrimas escorreram dos cantos dos olhos de Eldrachitis, mas ela pareceu não notar. Parecia ser um suspiro deixado pelo último raio de luz em seu coração. Eldra curvou-se até o chão e disse suavemente: por sua ambição, por seu objetivo, eu morrerei. Darth Maltael se virou e ergueu a mão para colocar sobre a cabeça de Eldrachitis. Nesse instante, inúmeras imagens passaram por sua mente. Entre essas inúmeras imagens, ele viu uma figura esbelta e encantadora. Ela caminha pelo mundo, semeando inúmeros crimes, depravações e assassinatos. Ela é deslumbrante, glamourosa e extremamente sedutora. Não há adjetivos que possam descrever sua beleza, assim como não há adjetivos que possam descrever seu pecado. Darth Maltael agora entendia como era quando Darth Plagueis lhe concedeu o título de Sith. O título de Sith não é algo trivial, mas frequentemente representa a essência do Lord Sith. Mas agora, a essência de Eldrachitis foi revelada diante de Darth Maltael, e ele disse lentamente: em nome das trevas, eu te dou um nome, Darth Lilin. Fortscrolls capítulo 485. Velho amigo, novo amigo Tang Xiao estava de pé no meio da plataforma do hangar, e não havia ninguém atrás dele, exceto Eldrachitis, vestida de preto, o que era completamente diferente de sua ostentação habitual. Após esperar cerca de 10 minutos, um velho e dilapidado cargueiro leve coreliano Itimil entrou no hangar. Originalmente, a nave vinha de outra direção, mas ao avistar Tang Xiao, fez uma curva brusca e sobrevoou o hangar. Nesta movimentada plataforma de hangar, um grande número de naves espaciais entra e sai constantemente, mas este cargueiro leve Itimil transita entre as inúmeras naves espaciais com uma flexibilidade incomparável, sem sofrer um único arranhão. A nave espacial descreveu um arco em frente a Tang Xiao e parou suavemente. A porta da cabine se abriu e um homem de jaqueta de couro e barba por fazer desceu. Assim que viu Tang Xiao, riu e se aproximou. Deu-lhe um grande abraço, dizendo: ah, quanto tempo, senhor governador. A pessoa que veio foi Edison Trent. Nota 1. A primeira figura lendária que Tang Xiao despertou. Quando a quarta civilização estava apenas começando, Trent também estava a postos para eles, e foi para Tatooine com Tang Xiao, onde recebeu uma comissão de Eigo. Mais tarde, o pirata presa de ferro com quem veio atacar, e Trent desempenhou um papel fundamental. Durante esse período, Tang Xiao e Trent passaram muito tempo juntos, e Trent ensinou a Tang Xiao muitas lições valiosas. Por isso, Tang Xiao sempre considerou Trent um verdadeiro amigo, mesmo que seu status não seja mais o mesmo de antes. O mesmo vale para o próprio Tang Xiao, que veio aqui para esperar. Ele disse a Trent: desta vez você foi explorar as regiões desconhecidas. Por que demorou 10 anos? Pensei que você tivesse morrido lá. Se for a morte, acho que já encontrei muitas vezes nas regiões desconhecidas. Acho que, se eu quiser contar sobre meus encontros, 3 dias e 3 noites provavelmente não serão suficientes. Respondeu Trent com um largo sorriso. Então, 5 dias e 5 noites. Respondeu Tang Xiao. Não tenha pressa, deixe-me apresentar os 2 novos amigos que trouxe desta vez. Disse Trent. Eu só vi algumas outras pessoas descendo da cabana, incluindo o velho conhecido do Braque Quinto e seu mecânico, Kenneth, o Rodiano. Essa foi a primeira leva de aborígenes que Tang Xiao encontrou depois de chegar a este mundo. Em seguida, Tang Xiao conhece um jovem na casa dos 20 anos. Seu nome é Joe Jardas. Ele é um navegador genial que Trent conheceu na taverna de Corelia antes de partir para as regiões desconhecidas. No entanto, outras 2 pessoas surgiram por trás deles, e a expressão de Tang Xiao ficou séria ao encarar essas 2 pessoas. Essas 2 pessoas têm pele azul e olhos vermelhos. Elas são X. Uma das X é uma mulher de aproximadamente 27 anos.
Ela tem longos cabelos negros cacheados e bochechas largas. Veste um uniforme branco, o que lhe confere um ar heroico e imponente. Além da aparência, ela é muito bonita, e seu temperamento heroico é ainda mais atraente. Desde o momento em que desembarcou da nave espacial, ela manteve as mãos atrás das costas, os pés posicionados como uma bússola, sem olhar para os lados, mas observando Tang Xiao com um olhar um tanto desdenhoso. O outro X era um homem corpulento, careca, que aparentava ter uns 30 anos. Sua aparência era bem mais casual, mas o brilho intenso que reluzia sob seus olhos de vez em quando revelava que ele era, na verdade, um homem implacável que lambia sangue com uma faca. Ao ver essas duas pessoas, um nome muito impopular da trama de Guerra nas Estrelas passou repentinamente pela mente de Tang Xiao. Ao pensar nisso, seu coração disparou. Deixe-me apresentar esses dois novos amigos que conheci nas regiões desconhecidas. Esta moça se chama Severance Tan, uma aluna brilhante formada na Academia Naval X, e este se chama Vandalor, um caçador de recompensas muito poderoso. Aliás, eles são um casal. Trent deu um tapinha no ombro de Vandalor. Velho fã, como eu já disse várias vezes, governador do amanhecer, Tang Xiao. Tang Xiao assentiu levemente. Confirmou a origem dos dois e começou a calcular rapidamente. Sorriu para ambos e disse, já que um velho amigo retorna após muitos anos e um novo amigo está chegando, venham, preparei uma refeição leve para vocês. Vamos conversar enquanto comemos, que tal? Uma refeição leve? Tudo bem, descanse aqui esta noite, temos coisas mais importantes para fazer amanhã. A mulher X chamada Severance Tan assentiu, com os cantos da boca contraídos, parecia que ela tinha bastante desdém por este pequeno planeta satélite. Tang Xiao piscou para Trent e foi até ele, dando-lhe um tapinha no ombro. Trent concordou e entendeu o que Tang Xiao ia fazer. Então, Tang Xiao os conduziu em outra direção e, logo, centenas de garçons de smoking preto correram em sua direção. Homens à esquerda e mulheres à direita formaram duas filas e, seguindo seus passos, curvaram-se e prestaram continência um a um. Um tapete precioso foi estendido no chão à frente, alcançando um magnífico arco dourado ao longe. A atmosfera que Tang Xiao encontrara ao cumprimentá-la sozinha mudou repentinamente, adquirindo um tom diferente. O portão dourado de 10 metros de altura se abriu, revelando um magnífico salão de banquetes. A mesa central já estava repleta de iguarias indescritíveis. A máquina de fumaça foi ligada, e nuvens e névoa, carregadas de fragrâncias naturais, envolveram os pés. Não sei quando tudo começou. Em meio às nuvens e à névoa, surgiram, uma após a outra, encantadoras dançarinas, alongando seus corpos lentamente ao ritmo da música. Todos se dirigiram à mesa de jantar e se sentaram. O sistema de projeção holográfica foi ligado e as paredes e o teto ao redor de todo o salão de banquetes desapareceram repentinamente, sendo substituídos por um céu estrelado infinito. Com a lenta navegação da nave-mãe da Glória, a aurora e o anel estelar completo foram exibidos diante de todos, que puderam observar o anel estelar que quase cobria o céu e o anel estelar que estava sendo construído no dique do anel estelar. As estruturas de um grande número de naves de guerra ali dispostas transmitiam a atmosfera de aço e indústria. O cheiro da guerra. Nesse banquete sofisticado, quase ostentoso, Tang Xiao e Trent conversavam animadamente, sem parar. Aparentemente, Tang Xiao cumprimentava um velho amigo, mas, na verdade, falava sobre o poder atual da Aurora. A propósito, governador, até que ponto o senhor concretizou sua visão anterior para a Marinha? Trent parecia estar falando sobre assuntos familiares, mas na verdade mudou de assunto para o que Tang Xiao esperava. Formei 3 frotas, e o projeto dos navios de apoio está praticamente concluído, mas o cruzador pesado da classe Marsa, que serve como apoio de fogo pesado, acaba de passar pelos testes. Portanto, no momento, minha frota está apenas 90% completa. Disse Tang Xiao após tomar um gole de vinho. Fortescue capítulo 486, Mobilização para a guerra entre os músicos classe Marsa. Lembrei-me, não deveria ser Dreadnought classe Marsa no projeto? Perguntou Trent. De acordo com a classificação da nossa frota, a classe Marsa tem apenas 940 metros de comprimento e só pode ser usada como cruzador pesado. Tang Xiao balançou a cabeça. Atualmente, há 30 cruzadores pesados da classe Marsa em construção, mas estima-se que levará pelo menos meio ano para serem concluídos. Estamos com pouco tempo.
Significados muito escassos. Trent franziu a testa. Vamos para a guerra. Tang Xiao ergueu a cabeça, tomou outro gole de vinho e perguntou a Severance Tan, que estava à margem, ouvindo com atenção. É uma grande honra saber que você é um dos melhores alunos da Academia Naval X. Há muito tempo sei que a Academia Naval X é repleta de comandantes talentosos, e agora é uma honra ver um deles. Você sabe sobre nós, X? O rosto de Severance Tan escureceu. Mais do que você imaginava, mas menos do que eu esperava, disse Tan Xiao. Sei que você vem lutando contra os piratas Vagari há muito tempo e também conhece essa ameaça distante. Enquanto falava, ele olhou nos olhos de Tan e usou a força para ressoar. Yu Zanvong. Lá, as outras pessoas pareciam não perceber, e o amante de Severance Tan, Vandalor, ainda fingia perguntar com desdém. Oh! Uma ameaça distante. Ei! Do que você está falando? Severance Tan levantou-se de repente, com os olhos cheios de ferocidade. Quem diabos é você? Como sabe dessas coisas? Não se apresse, Sra. Tan. Só eu sei sobre este assunto. Tan Xiao fez um gesto convidativo. Se você quer me perguntar o que eu sei, então eu só posso dizer que sempre sei um pouco mais do que você pensa. Você, o governador de um mero satélite, por quê? Disse Severance Tan friamente. Certo, parece que todos já comeram o suficiente. Hoje tem um concerto. Vamos ao Dawn assistir. Tang Xiao se levantou, pegou uma toalha de empregada, limpou a boca e disse. Já vi truques tão chatos quanto os seus. Agora vou voltar para a nave espacial para descansar. Severance Tan bufou friamente. Acho que é raro eu convidar alguém com tanta cordialidade. Os olhos de Tang Xiao brilharam com uma força que pessoas comuns não conseguem detectar. O namorado de Tan, Vandalor, levantou-se imediatamente e disse, ok, eu também já terminei. Vamos ao show. Você. Severance Tan olhou para Vandalor, que estava visivelmente um pouco fora de si, e depois para Tang Xiao, com o rosto escurecendo. Que truques você está aprontando? Tang Xiao não disse nada, levantou-se e saiu. A capital de Dawn, cidade de Dawn. O imenso Teatro da Aurora ocupa uma grande parte da cidade. A área total do teatro é quase tão grande quanto a de uma pequena cidade. Já está superlotado. Centenas de pessoas vêm de todos os cantos do planeta, até mesmo de muitos lugares da orla exterior. Milhares de espectadores se sentam no auditório, observando um palco antigravidade esférico no centro do teatro. Hoje marca o encerramento da turnê Au Terrain da superestrela galáctica Ana Isabela. Nos últimos 2 anos, ela realizou mais de 100 shows na orla exterior, sendo o primeiro e o último realizados em Dawn. À medida que a tensão entre a orla exterior e a República Galáctica se intensificava, as canções de Ana Isabela tornavam-se mais apaixonadas e cheias de encorajamento. Num canto do vasto universo. Um sonho que começa a brotar. Mesmo agora, isso é muito imaturo. O amanhã refletido em seus olhos. Acredito nisso mais do que qualquer outra pessoa. Até mesmo o vento gelado e cortante. Não consigo apagar o sonho do meu coração. Sim, não perca seus sonhos, aconteça o que acontecer. Não desista dos sonhos que brilham na tempestade. Uma fragata leve de mísseis da classe Valkyria, fortemente armada, estava suspensa no centro do palco esférico, e Ana Isabela estava de pé acima da fragata, cantando. Seu canto é forte e comovente, melodioso como um piano e poderoso como um tambor de guerra. Quase todas as emoções da plateia são despertadas por sua voz, fazendo seus corações vibrarem, como um barco subindo a correnteza em meio à tempestade em direção ao horizonte. Vamos lutar com todas as nossas forças por esse raio de luz. Só com muito trabalho você consegue tudo. Se desistir, não terá nada. Tenha coragem para sonhar e lute por esse sonho. Ana está vestindo um uniforme militar feminino modificado. Este uniforme não só preserva a aparência heroica de uma soldado, como também expressa adequadamente a feminilidade e a perseverança de Ana. Criada pelo designer mais famoso da galáxia, com sua voz de cantora, ela realmente parece uma valquíria. Ao ouvir aquela canção apaixonada, Severance Tan, que vinha se encarando friamente, respirou fundo e cerrou os punhos com força, como se a música tivesse tocado o segredo mais profundo de seu coração. Tang Xiao olhou para Severance Tan e apertou um botão na cabine. Tudo o que viu foi que a cabine de luxo em que estavam imediatamente saiu do auditório, flutuou para cima, transformou-se em uma pequena nave espacial e começou a sobrevoar o enorme auditório.
A projeção holográfica refletia fielmente toda a paisagem ao redor na tela. Por meio da projeção holográfica, Severance Tan viu a plateia. Havia muitos soldados em uniformes militares na plateia, e muitas outras pessoas também, mas sem exceção, todos cantavam alto ao som da música e alguns até se emocionavam até as lágrimas. Muitas pessoas agitavam cartazes e faixas. Entre essas faixas, além de algumas de apoio como Ana, Eu Te Amo e Vida de Ana, a maior era: Viva a quarta civilização. Nossa jornada se dá no mar de estrelas. Eu sou um desastre natural. Venho, vejo, venço. Os tempos exigem guerra, não paz. Use a vitória da guerra para a paz. Esses slogans e cânticos inflamaram os corações das pessoas, e o que deixou Severance Tan ainda mais apavorado foi perceber que aquele concerto era claramente uma celebração da guerra civil. Era uma mobilização geral para a guerra em forma de música. Ao ver aqueles rostos frenéticos, Severance Tan entendeu por que Tan Xiao queria que ela assistisse ao concerto. O que ele queria ver era a sua determinação em lutar. A determinação em vencer. Não apenas a sua própria, mas a determinação de toda a cidade, de todo o planeta e até mesmo de toda a raça. Guerra. Tan virou a cabeça para olhar para Tan Xiao. Ela percebeu que não conseguia ver o que Tan Xiao estava pensando, mas o que ele estava fazendo já estava diante de seus olhos. O homem à sua frente transformou este planeta numa horrenda máquina de guerra. Fortescue capítulo 487, General famoso entrega sua porta após o concerto. Tan Xiao os levou ao estaleiro do anel estelar gigante da Aurora para uma inspeção. Lá, as estruturas de 30 cruzadores pesados da classe Marsa já estavam concluídas e o acabamento de cada cabine estava em andamento. Não se podia ver um total de 30 navios de guerra gigantes, com 940 metros de comprimento e mais de 400 metros de largura. Eles caminharam por mais de 10 minutos, da proa à popa do primeiro navio, e ainda havia 29 navios atrás. No caminho, Tan Xiao devolveu todo tipo de Versalhas e ainda reclamava com Trent: o custo deste cruzador pesado da classe Mars é maior do que o do cruzador de batalha da classe Cole, e o cruzador de batalha é na verdade maior, mas é só um navio. Cruzador pesado, com quem você vai conversar? Sua exibição discreta foi vista por Severance Tan, mas ela permaneceu em silêncio. Tan Xiao olhou para ela, sabendo em seu íntimo que o efeito esperado havia chegado, e que aquele era o remédio certo para Severance Tan. Para muitas outras pessoas, é comum haver quem tenha boa visão e mãos pequenas, mas Severance Tan é um caso à parte. Ela possui visão e mãos altas, sendo considerada de um tipo muito elevado. Ela se orgulha de seus talentos, ninguém a menospreza e sua inteligência emocional é extremamente baixa. Se você não se exibir dessa forma, ela pode não ter paciência para conversar com você. Contudo, tal pessoa foi um dos melhores generais nos estágios iniciais das guerras clônicas. No primeiro mês após o início da guerra, o exército liderado por Severance Tan pode ser considerado invencível, chegando até mesmo aos mundos do núcleo da Via Láctea. Naquela época, pode-se dizer que toda a Via Láctea foi abalada. Cantar um oboé com o Conde Dooku poderia prejudicar diretamente a República. Mas depois, por ter avaliado mal a força dos Cavaleiros Jedi e por seu caráter arrogante, que ninguém apreciava antes, ela imprudentemente travou um duelo de sabres de luz com o mestre Jedi Shenron e acabou sendo morta por ele. É realmente lamentável que um general como ele caia após apenas um mês de sucesso. Na verdade, é muito provável que a morte dela seja uma conspiração, um sacrifício feito pelo Conde Dooku a Darth Sidious. Devo dizer que, quando Trent saiu desta vez, Tan Xiao esperava que ele procurasse vestígios da frota Katana, mas a frota Katana não conseguiu encontrá-lo, ao contrário de um comandante tão poderoso. Após visitar a linha de produção do cruzador pesado da classe Marsa, já era muito tarde, meia-noite no horário padrão do amanhecer. Só então Tan Xiao levou os outros para a sala de reuniões, fez um gesto convidativo e disse: então, acho que podemos ter uma boa conversa agora. Sobre o que você quer conversar? Severance Tan ainda tinha uma expressão de desprezo no rosto, mas mesmo assim caminhou até lá e sentou-se no banco. Trent havia entendido, agarrou os ombros de Cardas e riu alto. É um tédio ficar com esse governador, e eu nem me importo de beber o suficiente. Vamos lá, vamos roubar um pouco de vinho da cozinha. Então ele saiu acompanhado de sua equipe. Tan Xiao olhou para Severance Tan com um sorriso e disse: a partir de agora, ninguém mais saberá da nossa conversa.
Nem mesmo seu namorado. Ele só ouvirá o que eu quiser que ele ouça. Severance Tan olhou para Vandalor, que estava sentada ao lado como se nada tivesse acontecido, e seu rosto escureceu. Você sabe usar a força? O poder da força é muito maior do que você imagina. Tang Xiao abriu as mãos e a força aterradora se manifestou instantaneamente. Do ponto de vista de Severance Tan, tudo que eu conseguia ver era uma escuridão infinita surgindo repentinamente atrás de Tang Xiao. Parecia haver inúmeras figuras na escuridão uivando. Elas gritavam desesperadamente, querendo alcançar a luz, mas estavam firmemente enredadas por essa escuridão, de modo que só conseguiam sobreviver através de tortura e gritos intermináveis. Tani parecia ser atraída por essa escuridão como se ela própria se tornasse uma daquelas figuras. De repente, a escuridão se dissipou e Tani imediatamente se recuperou. Ela ficou chocada como se tivesse acordado de um pesadelo e, inconscientemente, quis tocar a pistola em sua cintura. Tang Xiao apenas acenou com a mão, e Tani imediatamente sentiu uma força invisível agarrando sua mão. Embora a pistola estivesse a menos de 2 centímetros de sua palma, ela simplesmente não conseguia segurá-la. Você é muito talentoso, como deveria ser, disse Tang Xiao. Mas você não tem ninguém para te ensinar. Claro, não se pode dizer que isso seja bom ou ruim. Esta galáxia perdeu um usuário da força excepcional, mas ganhou um comandante poderoso. Muito bom, muito bom. Você me conhece? É impossível. Severance Tan quase se enfureceu, mas imediatamente controlou suas emoções e sentou-se novamente. Como eu disse, sempre saberei um pouco mais do que você pensa, disse Tang Xiao. Sei que você era de uma família rica e entrou para a Academia Naval X. Na academia, você sempre foi o melhor, mas o planeta natal dos X, Xila, não é um lugar de paz. Enquanto falava, bateu na mesa. Em Xila, os X têm atualmente um total de 9 famílias governantes, certo? Cada uma dessas famílias é responsável por seu próprio domínio, formando um regime familiar aristocrático como o dos X. Você tem a possibilidade de entrar na Academia Naval X, o que demonstra que sua família é muito boa, mas, no fim, você não conseguiu ficar em Xila, então teve que optar por partir, o que só pode explicar um problema. Ao dizer isso, ele se inclinou e disse com um sorriso debochado, agora existem menos de 9 famílias governantes dos X, não é? A respiração de Severance Tan ficou curta, e ela disse entre dentes cerrados, você já esteve em Xila? Por que você sabe disso? Você e a família Sabozen conspiraram juntos. Ela percebeu imediatamente que tinha dito algo estúpido e sentou-se novamente, mas a hostilidade em seus olhos era ainda mais forte. Ela é de fato uma autoproclamada gênia invencível, mas diante de Tang Xiao, que parece saber de tudo, ela se sente completamente paralisada, incapaz até mesmo de manter a calma. O homem à sua frente sabia demais e era poderoso demais, o que a deixou um pouco perdida. Não tenho nada a ver com os X, mas sei de algo. Isto foi o que a força me disse. Vi o seu passado e vi o seu futuro. Ei! Tang Xiao ficou chocado e balançou a cabeça em sinal de arrependimento. O futuro? O que você viu? Perguntou Severance Tan. Fortescue capítulo 488. Os X só existe um caminho para sua morte futura. Em menos de um ano. Você não pode nem ser considerado um mestre de mérito. Você é apenas uma ameaça para as pessoas, disse Tang Xiao. Que absurdo! Exclamou Tan. Você deveria saber que a República Galáctica estava à beira da divisão e que a guerra estava prestes a começar, então decidiu deixar sua casa e vir para cá. Você acredita que, com seu nível, pode derrotar facilmente quase todos os comandantes e conseguir o que quer. Então, escolheu o Conde Dooku, disse Tang Xiao. Ao ver a expressão sombria de Severance Tan, ele entendeu que mais uma vez havia atingido seu ponto fraco. Então ele dispensou a morte sem rodeios, mas você sabe. Não importa de que lado você fique, seu final não vai mudar. Ah, é? Deixe-me ouvir como você planeja me matar, disse Severance Tan friamente. Sua morte não é inesperada. Se você soubesse que o Conde Dooku é, na verdade, aprendiz de Sheev Palpatine, você entenderia, disse Tang Xiao. Não pense que eu não sei nada sobre a República Galáctica. Palpatine é apenas um político. Como ele poderia ser o mestre do antigo mestre Jedi Conde Dooku? Severance Tan respondeu com uma risada irritada. A resposta é muito simples. Mas se você souber, sem dúvida morrerá mais rápido. Quer ouvir? Perguntou Tang Xiao.
Tan bufou friamente, mas não disse nada, embora também não tenha recusado. Porque um outro nome de Sheik Palpatine é Darth Sidious, um Lord Sith. De certa forma, ele também é meu irmão. Disse Tan Xiao com um sorriso. Dessa vez, Severance Tani não reagiu muito. Ela apenas fechou os olhos e pensou por um instante, depois os abriu e disse: então você quer dizer que essa guerra que está prestes a começar já era uma farsa desde o início? Isso mesmo, um golpe para destruir a República Galáctica e a Ordem Jedi, disse Tan Xiao. Tani não disse mais nada, apenas perguntou novamente: por que eu deveria acreditar em você? Confia em mim? Bem, não importa, porque é impossível para mim deixar você ir. Fique e comande minha frota. Também lhe ensinarei como usar a força e a tornarei mais forte, disse Tan Xiao. Como seu aprendiz. Eu já tenho um aprendiz, então não vou te ensinar o caminho Sith. Vou apenas te ensinar a usar a força do lado sombrio, o que já é suficiente para te tornar mais forte. Tan Xiao balançou a cabeça. Essa é a regra dos seus Sith. Na verdade, não me importo de recrutar mais alguns aprendizes, mas obviamente, para você, empunhar um sabre de luz é um desperdício. Seu objetivo deveria ser comandar milhares e conquistar. Já que você também disse que esta guerra é uma conspiração, o que você pode fazer com um mero satélite como este? Perguntou Severance Tan, ainda achando que o espaço de Tan Xiao era pequeno demais para abrigar seu gênio. Como podem ver, tenho naves de guerra, tecnologia, talentos, indústrias e um exército. Tan Xiao apontou para tudo ao seu redor e disse: mas, se formos usar o bom senso, quero construir um império enorme. O que preciso fazer? A República controla quase toda a galáxia e, assim que eu expandir, serei sancionado pela República ou até mesmo sofrerei um contra-ataque. O que devo fazer? Você quer usar essa guerra para expandir? Ei! Expansão razoável e legal. Você tem uma ótima ideia. Isso mesmo, expansão razoável e legal. Todos os meus atos de guerra serão considerados razoáveis pelo Conde Dooku, e usarei esta guerra para ocupar uma área grande o suficiente para realizar meu próximo plano. Se fosse normal, talvez eu enfrentasse represálias da zona de ocupação, mas desta vez não, porque em breve, quando toda a orla exterior perceber que foi enganada, meu comportamento de ocupação não será digno de menção. Tan Xiao riu. Então, quando Darth Sidious recolher a rede, ele perceberá que parte da rede que ele lançou jamais será recuperada. A ambição é grande, mas você tem a capacidade de realizá-la. Severance Tan despejou um balde de água fria sobre ele. Estou sozinho. Claro que não. Mas eu também te mostrei agora há pouco, atrás de mim. Tem um monte de gente. Tan Xiao abriu os braços. Severance Tan ficou em silêncio, não disse nada. Tan Xiao sorriu e disse: está bem, mudei de ideia. Na verdade, você pode ir. Deixe-me, vá para o Conde Dooku ou Palpatine e torne-se um peão em sua conspiração. Eu não vou impedi-lo. A escolha está em suas mãos. Seu sorriso era muito sinistro, e era difícil decifrar o que ele estava pensando. Se realmente queria deixar Severance Tan ir embora, ou se tinha outros planos. Depois de muito tempo, ela disse: se você quer que eu me junte a você, precisa me entregar toda a sua frota. Além disso, você deve provar que tem essa força. Você conseguirá o que deseja: poder, palco, exército guerra. Mas, ao mesmo tempo, você deve me provar que tem a ambição de deixar o passado para trás e seguir em direção ao futuro. Tan Xiao, após dizer isso, levantou-se e saiu. Ele não voltou para o dormitório, mas foi direto para um bar na nave Manglore, onde Trent estava bebendo com os Jorgardas. Quinto e Kennedy haviam descido com várias garrafas de vinho vazias. Tan Xiao deu um leve chute em Quinto por baixo da mesa para que ele saísse do caminho. Sentou-se imediatamente, arrancou a garrafa de vinho das mãos de Trent, tomou um grande gole e soluçou: caramba, estou realmente exausto. Aquela vadia da Severance. Como você a conheceu? Esta é a última garrafa de vinho verde Steaa neste bar, e você acabou de me dar? Trent reclamou, e então apontou imediatamente para o nariz de Tan Xiao e disse: não me venha com essa de que vai me pagar 100 garrafas e coisas do tipo. Deixe-me dizer que o que eu mais detesto é quando os outros se exibem para mim. 1000 garrafas. Fechado. Trent tomou a iniciativa, apertou a mão de Tan Xiao e disse: encontramos um canal de hiperespaço mais estável, e tudo graças a Jorgardas. Ele é um navegador genial. Depois de entrarmos nas regiões desconhecidas,
Ficamos vagando por aí, tentando encontrar qualquer vestígio de civilização. Encontramos um bando de piratas. Trent fez um gesto, e o barman imediatamente trouxe mais algumas garrafas de vinho tinto. Ele abriu uma garrafa, soprou o líquido diretamente na boca e disse: mais tarde descobrimos que eles eram um grupo chamado Vagari, e sua profissão era de piratas nas regiões desconhecidas. Pensei, já que estavam roubando, devia haver alguém, certo? Então fiquei dando voltas com eles e enviando sinais de socorro. Acontece que alguém realmente veio. Era uma pequena frota. O comandante era um cara de pele azul e olhos vermelhos, um X. Aquele comandante era muito poderoso. Embora a força não fosse dominante, ele era muito rápido. Acabou com aqueles piratas, e então embarcamos na nave deles e encontramos esse comandante, que se chamava Mitral Nurodo. Fortscrolls capítulo 489. Juntou-se Trent e pareceu sentir que o vinho estava quase pronto. Serviu-se de uma dose e disse: tenho que dizer, aquele oficial X é realmente uma pessoa muito atraente. Ao contrário de Severance Tan, ele não frequentou uma escola militar formal, mas é realmente bom, talvez até melhor que Tan. Então, estou trabalhando sob o comando deste Mitral Nurodo. Você está ajudando Traun? Perguntou Tang Xiao. Parece que você já sabe disso por causa daquela maldita força de novo. Isso mesmo, o nome verdadeiro de Mitral Nurodo é Traun. Ele nasceu em uma família civil, mas por causa de seu talento, tornou-se um oficial júnior da defesa. Naquela época, ele foi favorecido e adotado pela família Mit, uma das 9 famílias governantes dos X, e Mitral Nurodo era seu nome nobre. Trent lançou um olhar estranho para Tang Xiao. Você nem sabe que cor de cueca eu estou usando. Você não vai usar, tudo bem, vamos continuar. Tang Xiao acenou com a mão casualmente. Porra! Trent exclamou, rapidamente juntou as pernas e, em seguida, olhou para Tang Xiao novamente, sentindo-se inseguro. Então, puxou a almofada do sofá ao lado para cobrir a virilha e continuou: na verdade, nossa tarefa é muito simples. Ensinar Traun a aprender a língua padrão galáctica e contar-lhe algumas coisas sobre a República Galáctica. Tang Xiao assentiu levemente. Ele não esperava que Trent tivesse encontrado essa pessoa no passado. Mitral Nurodo, que se tornaria o Almirante Traun no futuro. Possivelmente o comandante mais poderoso da história de Star Wars. Trent prosseguiu dizendo: no entanto, este Traun tem planos profundos, e posso ver claramente que ele tem um objetivo bem definido. Então não lhe contei muito sobre a nossa quarta civilização. O principal é a República Galáctica. O que você acha de Traun? Perguntou Tang Xiao. Elegante, sábio, ele é mais aristocrático do que alguns nobres, e você nunca adivinharia o que ele está pensando. Ele me disse que havia outra ameaça oculta aos X além dos piratas Vagari. Ele disse que, embora os Zhang ainda sejam apenas um pequeno grupo de piratas, ele julgou, pelas trajetórias completamente diferentes que eles seguem, que não são piratas, mas sim um poder terrível. O rosto de Trent ficou sério. Tang Xiao assentiu levemente. Os Zhang são de fato uma força ainda mais poderosa que a atual República Galáctica. Eles vêm de outra galáxia? É uma pena que poucas pessoas do lado X tenham acreditado nas palavras de Traun. Comparados a essas ameaças enormes, porém distantes, os X estavam mais entusiasmados com a luta pelo poder entre as famílias. Durante meu tempo com Traun nos últimos anos, testemunhei pessoalmente a destruição de pelo menos 3 famílias governantes. Foi quando conheci Severance Tan, continuou Trent. Então ela é de uma das famílias governantes? Perguntou Tang Xiao. É a família Severance. Trent abriu os braços e disse: na verdade, Traun me pediu para salvar Severance Tan. Traun a conhece? Eles não se conhecem bem, mas Traun conhece Tan, porque ela é uma aluna brilhante da Academia Naval X, daquelas extremamente altas, e suas notas na academia superam até as dos professores militares, disse Trent. Acontece que, mais tarde, a família Severance fracassou na luta contra a família Sabotsun, e seu sistema de poder entrou em colapso. Para Severance Tan, isso foi fatal. A família Sabotsun não aceitaria que a família Severance abandonasse um gênio militar como ela. Porque Traun a salvou. Ele mesmo declarou que esperava deixar um grande talento para esta galáxia, e não disse mais nada. Pediu-me para levar Tani para a República Galáctica. Então, fui buscá-la, pois ela estava fugindo. Naquela época, ela já havia conhecido seu atual namorado, Vandalor,
e ele ajudou na fuga. Então, logicamente, ela se tornou namorada dele. Então você a trouxe. Tang Xiao sorriu levemente. Ele sabia que, embora Trent não tivesse dado detalhes, o processo devia ter sido emocionante. Ser caçado por uma família de governantes que acabara de conquistar uma grande vitória na luta pelo poder em Xila não era tarefa fácil, e não seria exagero dizer que escapou por pouco. É verdade. Depois de conversar um pouco com ela, acho que ainda dá para convencê-la. Ela não é como o Traun. Se você quer que o Traun se junte a nós, a menos que ele venha por iniciativa própria, é impossível. Então, ao longo do caminho, contei muitas coisas para Tan sobre a quarta civilização, e ela ficou muito tentada, mas ainda acha que nosso território é pequeno demais. Trent abriu os braços e disse: ela vai entender que, em toda a galáxia, só comigo ela poderá conseguir o que realmente deseja, disse Tan Xiao com um sorriso. Bom, é nisso que você é bom. Talvez você ainda consiga levá-la para a cama. Trent riu e começou a se concentrar em lidar com o prato de churrasco frio na mesa. Sexo é apenas um meio para mim. Não sou o tipo de pessoa que tem o prazer físico como objetivo. Tang Xiao também pegou um pedaço de churrasco do prato e o colocou na boca. Se você continuar assim, não terá mais amigos, disse Trent vagamente, com carne na boca. Eu não tinha a intenção de fazer amigos, exceto você. Ah! Após conversar com Trent a noite toda, Tang Xiao só descobriu que Severance Tan havia lhe enviado uma mensagem na noite anterior, quando ele estava saindo. Ela expressou o desejo de se juntar à quarta civilização, mas Tang Xiao também precisava aceitar o que ela queria. Ela também pediu a Tang Xiao que se encontrassem no escritório às 10 horas. Olhando para o relógio, já eram 9h55. Tang Xiao curvou os lábios, sem pressa, e caminhou em direção ao seu escritório. Já eram 10h30 no escritório. Sem surpresa, Severance Tan não estava esperando na porta. Tang Xiao pediu ao mestre para verificar, pois ela estava esperando na porta há 5 minutos e descobriu que ele ainda não havia chegado. Foi então para a sala de estar tomar um chá. Tang Xiao também não pediu a ninguém que a chamasse, apenas se manteve ocupado com seus próprios assuntos. Depois de mais meia hora, Severance Tan tomou a iniciativa de ir ao escritório procurá-lo pela segunda vez. Como líder, seu comportamento não é adequado, disse Severance Tan friamente. Você já descobriu? Tang Xiao respondeu com uma simples pergunta. Vandalor, eu já o matei. O corpo está no dormitório, vai e limpe-o, disse Severance Tan, lançando um olhar para Tang Xiao. Fortescue capítulo 490. Assassinato no Senado. Parece que você tem mais potencial para se tornar um Sith do que Eldra. Tang Xiao sorriu levemente. Por que você pensou em matar Vandalor? Este é o seu pedido. Além disso, ele não me serve para nada. Ele é apenas um caçador de recompensas. Se eu não estivesse desesperada, não o teria seguido, e ele só cobiçava meu corpo. Espero que você não seja como ele no futuro. Caso contrário, eu também abandonarei sem hesitar. Severance Tan zombou. Muito inteligente, mas, pelo que você quer dizer, parece que você também quer me dar o seu corpo. Tang Xiao riu. Se você achar necessário, pode fazer isso a qualquer momento. Para mim, o corpo é apenas uma ferramenta. Quando quiser, por favor, me avise. Humanos e X são, na verdade, da mesma origem, e quase não há diferença nos genes, você sabe. Severance Tan lançou um olhar um tanto ambíguo para Tang Xiao e se virou para sair. Cheguei na hora certa. Estou indo para o planeta Rachus Prime para assinar um acordo com o Conde Dooku. Você pode ir comigo. No caminho, vou te ensinar algumas habilidades básicas de uso da força. Tang Xiao disse. Além disso, agora tenho 3 frotas. A frota C é minha rainha e sua principal missão é defender o sistema Endor. O comandante da frota é Matorner, e você será o comandante da frota B. Meu comandante em chefe da marinha, Igor Zavarov, já está velho, então o novo comandante em chefe da marinha será escolhido entre vocês dois. Não me decepcione. 22 Abi, Coruscant, a capital da República Galáctica, o edifício do Senado. O prédio do Senado, sempre fervilhando de animação, estava completamente silencioso hoje. Hoje, o Senado não realizou reunião. Todos os senadores estão escondidos em seus gabinetes, silenciosos como se. Centenas de navios de guerra da Guarda Revolucionária do Ministério da Segurança Pública cercaram o prédio do Senado, e milhares de policiais revistaram o edifício. A Guarda Real do Chanceler Supremo,
em armadura vermelha, também cercou o gabinete de Sheev Palpatine. O motivo da tensão é que um assassinato ocorreu no sempre seguro Senado da República Galáctica. Sem aviso prévio, uma violenta explosão aconteceu em um canto do prédio do Senado. 5 senadores, incluindo Axmoy, o assistente do senador de Malastare, foram mortos, e o assassino nunca foi encontrado, nem mesmo como ele entrou. Assim que o caso de assassinato veio à tona, toda a República Galáctica ficou abalada e, por algum motivo desconhecido, a mídia da República, que sempre se mantivera em silêncio sobre tais notícias, pareceu ter obtido informações de primeira mão desta vez e fez uma grande reportagem sobre o caso. Por um tempo, todos em Coruscant estiveram em perigo. Isso era especialmente verdade para aqueles senadores. Eles ficaram horrorizados ao descobrir que também não estavam seguros em Coruscant. O chanceler supremo Sheev Palpatine levantou-se imediatamente para restabelecer a ordem e ordenou ao Departamento de Segurança Pública que resolvesse o caso dentro de um prazo determinado. No entanto, o assassino nunca foi encontrado, e mesmo algumas organizações terroristas que costumam ser muito ativas não se apresentaram para reivindicar a responsabilidade pelo assassinato, o que torna o caso ainda mais confuso. Nesse momento, muitas pessoas começaram a especular se o assassinato havia sido cometido por separatistas. Assim que essa especulação surgiu, espalhou-se imediatamente e, em pouco tempo, quase todos passaram a acreditar que foram os separatistas que assassinaram esses senadores. Nesse instante, o horror do separatismo voltou a envolver o céu de Coruscant, e aqueles senadores de mente obtusa perceberam que a guerra estava muito próxima. Por um tempo, uma onda de condenação ao movimento separatista voltou a tomar conta do Senado. Desta vez, os senadores começaram a discutir seriamente como acalmar a crise. Isso é completamente irônico. O movimento separatista existe há 10 anos. Durante esse período, não sei quantos civis e planetas foram afetados. No entanto, esses senadores ainda se agarram ao poder. Eles viviam uma vida de banquetes e mais banquetes, e até agora, depois do assassinato, não pensaram em uma maneira de resolver esse problema. Afinal, estavam preocupados apenas com o impacto em sua vida extravagante. A Enleiten, uma senadora dos Malastare, encontrou Francis Underwood preocupada. Ele disse que a morte de Axmoy provavelmente afetaria o status dos Malastare, pois Axmoy existia em seu planeta como uma ponte entre os Grãs e os Dags. Uma vez que ele morresse, o relacionamento entre os Dags e os Grãs se tornaria mais tenso. Francis Underwood acaba de dizer a Enleiten que o dia está se aproximando e que o tempo deles no Senado está se esgotando. O assassinato acelerou o ritmo da reorganização do exército no Senado e causou uma crise de confiança na Ordem Jedi. A Enleiten, senador de Malastare, que acreditava que o assassinato havia atrapalhado seus planos diplomáticos, acusou publicamente a Ordem Jedi de incompetência e inação no Senado. Ele comparou o assassinato com o que aconteceu há 11 anos, durante a cúpula empresarial de Eriadu, afirmando que era um sinal de incompetência por parte da Ordem Jedi. Ele deu início a isso, e muitos outros senadores seguiram o exemplo, culpando a Ordem Jedi por sua incapacidade de proteger a República. Já que a Ordem Jedi não pode proteger a República só pode proteger a si mesma. A lei de criação militar foi novamente incluída na pauta para deliberação pelo vice-chanceler Mazameda, que se tornara um lacaio leal de Palpatine, e estava pronta para ser discutida em uma reunião em breve. Naquela noite, o Supremo Chanceler Sheev Palpatine visitou novamente o Templo Jedi e teve uma conversa aprofundada com o Mestre Mace Windu. Receio que tenhamos que considerar essa possibilidade, Mestre Windu. Guerra. Palpatine disse com um longo suspiro, com uma expressão preocupada no rosto. As forças do separatismo estão ficando cada vez mais descontroladas, e alguns membros do Senado estão atacando os Jedi. Palavras contra o Jedi também são perigosas. Avisei Enleiten sobre isso, pois em hipótese alguma podemos acusar nossos guardiões. Sou muito grato pela sua confiança, Vossa Excelência o Supremo Chanceler. Mestre Windu ainda está muito grato por isso, e o ex-Supremo Chanceler Finis Valorum culpou diretamente os Cavaleiros Jedi após o incidente da cúpula de negócios de Eriadu. Palpatine realmente os ajudou a falar no Senado, e Mestre Windu também percebeu isso em seus olhos. Farei novos esforços diplomáticos em breve. Ainda espero ter negociações presenciais com o Conde Dooku. Gostaria de saber se a Ordem Jedi pode facilitar isso. Perguntou Palpatine. Receio que não, Vossa Excelência o Supremo Chanceler.
O Conde Dooku também cortou todo contato com a nossa Ordem Jedi. Mas continuarei tentando. A questão é, considerando a situação atual, o senhor está realmente se preparando para a guerra? Devo, Mestre Windu. Não posso tolerar de forma alguma que a República de 25 mil anos seja dividida em duas. Nunca desisti dos esforços de paz, mas as coisas chegaram a um ponto em que preciso começar a fazê-los bem. Preparativos para a guerra. Se vocês realmente chegaram a esse ponto, devem perceber que não temos cavaleiros Jedi suficientes para proteger a República. Somos defensores da paz, mas não somos soldados, disse o Mestre Windu. É nisso que eu também estou pensando, criar um exército para te ajudar, disse Palpatine. Use o exército para nos ajudar. Mestre Windu recordou essa frase significativa e ficou em silêncio por um longo tempo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.